Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Aparecida, Menino Jesus, rogai por nós. em nome de Deus, havendo no regimental, declara aberta a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de 2021. Peço ao vereador Geraldo Pérez para que faça a leitura do Salmo 91, Salmo bíblico. Poder e justiça de Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar salmo ao teu nome, ó Altíssimo. Para publicar pela manhã a tua misericórdia e a tua verdade pela noite, com o saltério de 10 cordas, com cântico ao som da cítara. Porquanto me deste prazer, Senhor, na tua feitura e nas obras das tuas mãos me regozjarei. Quão magníficas são, Senhor, as tuas obras! Extremadamente profundos são os teus conselhos. O varão insensato não conhecerá, e o nécio não compreenderá estas coisas. Apenas se deixarão ver os pecadores como a erva, e aparecerão todos os que obram iniquidade, quando perecerão pelo século do século. Mas tu, Senhor, és eternamente o Altíssimo. Pois eis aqui os teus inimigos, Senhor. Eis aqui que os teus inimigos perecerão, e serão dissipados todos os que obram iniquidade. E será exaltada a minha força como a do unicórnio, e a minha velhice como com a abundância de misericórdia. E os meus olhos olharam com desprezo para os meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram o castigo dos malignos que se levantam contra mim. O justo como palma florescerá, como o cedro do Líbano se multiplicará. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios da casa do nosso Deus. Ainda se multiplicarão em velhice abundante, e estarão cheios de vigor, para anunciar que é reto o Senhor nosso Deus, e que não há injustiça nele. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 043 de 2021. Quero comunicar aos senhores vereadores que, por ser reunião ordinária, não tem ata, né? É extraordinária, não tem ata, não tem palavra franca. É mesmo só a matéria de pauta. Passo para o secretário fazer a leitura. Projeto de lei número 043 de 29 de dezembro de 2021. Dispõe sobre o complemento constitucional com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e da outras providências. O povo do município de Guimarães, Estado de Minas Gerais, os seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo
efetivo exercício, destinado ao atingimento do gasto mínimo de 70% dos recursos totais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, recebidos pelo município em 2021, em cumprimento do dispositivo do inciso 11º do artigo 202.12a da Constituição Federal. Parágrafo 1. O complemento constitucional de que trata o caput correspondente à diferença existente entre o total de recursos e total de gastos acumulados durante o exercício de 2021, correspondentes à parcela de 70% do Fundeb, destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica, conforme determina o caput do artigo 26 da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Para fins desta lei, são considerados profissionais da educação básica docentes profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção à administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico. Os profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica, conforme o inciso 2º do artigo 26 da Lei Federal número 14.113 de 2020, com nova redação dada pela Lei Federal número 14.276 de 2021. Artigo 3º. Para fins desta lei, considerado efetivo exercício a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no caput do artigo 2º desta lei, associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Poder Executivo Municipal de Guimarães. Não descaracteriza por eventuais afastamentos temporários previstos em lei. Artigo 4º. O complemento constitucional será pago, preferencialmente com a folha de pagamento do servidor em caráter eventual, sempre que for necessário complementar despesas com remuneração dos profissionais da educação básica para que se cumpra a aplicação do mínimo anual de 70% estabelecido no caput do artigo 26 da Constituição Federal número 14.113 de 2020. Artigo 5º. A distribuição dos recursos de que trata esta lei por meio do complemento constitucional obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro, o complemento constitucional a que faz jus cada benefício corresponderá à diferença existente para atingimento do gasto mínimo de 70% dos recursos recebidos do Fundeb, com pagamento dos profissionais da educação básica, conforme determina o caput do artigo 26 da Lei Federal número 14.113 de 2020, dividido pelo montante de dias trabalhados por todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício, vezes o número de dias trabalhados por cada servidor. Segundo, o complemento constitucional obedecerá o princípio da impessoalidade e seu pagamento será efetuado de forma igualitária entre os profissionais, respeitando-se o número de dias trabalhados, que não serão computados como dias trabalhados
as licenças prévias do artigo 97 da Lei Municipal número 511/91, assim como as faltas injustificadas. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos do município, elaborará planilha demonstrativa dos profissionais a serem beneficiados e valores a serem pagos considerando o previsto do artigo anterior. Artigo 7º. Complemento constitucional deferido aos profissionais de educação básica. Não se incorpora aos vencimentos ou salários para qualquer efeito e não será considerado para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias incidido sobre referida importância ou descontos previstos em lei. Artigo 8º. Na concessão do complemento constitucional instituído por esta lei, observa-se os limites e controles para a criação e aumento da despesa com o pessoal expressamente previsto no ordenamento jurídico da Lei Complementar Federal número 101/2000. Artigo 9º. As despesas desta lei correrão por conta de doação orçamentária constante do orçamento geral do município, ficando dispensada a apresentação do impacto orçamentário e salarial que se refere o 5º do artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000, por ser despesa prevista no orçamento do município e não configura compromisso futuro. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guimarães, 29 de dezembro de 2021. Prefeito Municipal Adílio Alex dos Reis. Envio o processo de lei à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação para emitir seus pareceres. Fico suspenso os trabalhos por alguns minutos. Aos senhores vereadores, que o presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação entregou o projeto aprovado por 3 votos pela Comissão de Finanças. Coloco o projeto de lei número 043 em sua primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Erlei Pérez. Inicialmente, gostaria de deixar bem claro aqui que sobre esse assunto que diz respeito ao rateio do saldo remanescente do Fundeb para com os professores, é a primeira vez que esse assunto vem para a Câmara Municipal. Então, nenhum dos vereadores votou a favor ou votou contra qualquer projeto que seja relacionado a isso. Então, é a primeira vez, quero deixar bem frisado aqui, é a primeira vez que esse assunto chega à Câmara Municipal. Então, saiu o comentário em que eu, o vereador Geraldo Pérez, o vereador Osmar do Nascimento Bernardes, teria votado contra um projeto que beneficiaria os professores. Isso é lastimável. Isso é lastimável. Em momento algum isso aconteceu. Quero deixar bem claro, em momento algum isso aconteceu, até porque nós dois fazemos parte da Comissão Permanente da Câmara Municipal que diz respeito à educação. Sobre o projeto, eu queria só chamar a atenção a respeito do artigo 4º, aí, tirar essa máscara aqui, porque está me estrobando enxergar. O artigo 4º, que diz o seguinte aqui, ó. O complemento constitucional será pago preferencialmente com a folha de pagamento do servidor em caráter eventual. Veja aqui, ó, sempre que for necessário
complementar as despesas com remuneração dos profissionais da educação básica para que se cumpra a aplicação do mínimo anual de 70%, estabelecido no caput do artigo 26 da Lei Federal 14.103/2020. Aí vamos lá para o artigo 9º. Vamos lá para o artigo 9º. Lá no artigo 9º está dizendo o seguinte, lá no final do artigo 9º, e não configura compromisso futuro. Então, eu acho que esse finalzinho do artigo 9º aí, e não configura compromisso futuro, ele está em... abre imagem para interpretação. Exatamente, abre imagem para uma interpretação dúbia. Então, assim, uma sugestão minha que a gente faça uma emenda suprimindo esse finalzinho do artigo 9º. Aí, ó, não se configura compromisso futuro. Ou seja, porque aqui está falando uma coisa e no artigo 4º está falando aqui, ó, sempre que for necessário completar despesas com manutenção. Então, assim, está fora de consonância. Dá margem para essa interpretação, né? Embora, quando a gente lê o artigo 9º aqui, assim, num primeiro momento, a gente entende que está se relacionando apenas ao artigo 9º, mas dá margem para interpretação dúbia. Então, eu gostaria que a Câmara avaliasse essa observação, que eu acho que se a gente suprimir esse finalzinho aqui, ó, não configura compromisso futuro, não altera em nada o artigo 9º e não dá margem para dúbia interpretação. E faz sentido aqui no caso, porque está falando que se houver necessidade, e quando não gastar os 70%, é automático. E aqui cria um mecanismo de que aí fica, sei lá, dá mais para interpretação de comprar. A palavra, vereador José Américo Ribeiro. A hora que a gente estava ali para emitir o parecer, eu já tinha visto essa inconformidade aí, como o vereador citou, e já liguei, os dois vereadores estavam lá junto comigo, liguei, procurando saber o que queria, assim, para me ajudar a interpretar. No caso, esse projeto aqui, sim, não, que a gente está votando, essa lei, ela não vai ser servida para os próximos anos, porque já tem até um comunicado do presidente Bolsonaro, da sua equipe lá, que o ano que vem vai ter outra regulamentação do Fundeb, sabe? Então, cada ano que for sobrando, a Câmara, se sobrar, a Prefeitura vai ter que pedir autorização para fazer o rateio, sabe? Então, assim, não vai mudar nada, tá? Então isso aqui não vai ter, esse projeto, essa lei aqui não vai prevalecer para os futuros exercícios. Com a palavra, vereador Belchão Ferreira. Belchior. Você é só para dar uma pincelada no que o Zé Américo falou. Na hora que a gente estava discutindo sobre isso aqui, a respeito que essa lei aqui poderia prevalecer os anos vindouros, né, os próximos anos, aí o advogado foi e ligou. Aí o Zé Américo foi e fez esse questionamento para ele. Igual você estava pensando mais cedo, nós estávamos pensando, que eles poderiam usar essa lei aqui para aprovar o ano que vem, 2022, 2023, não. Esse aqui todo ano, igual o Zé explicou, todo ano que tiver esse recurso, vai passar pela Câmara, vai passar pelo Executivo ali, vai mandar para cá e vai ser do mesmo jeitinho. Então esse aqui não vai prevalecer. Como já falou do artigo 4º, Geraldo, do artigo 4º com o artigo 9º, então isso aí, ó, fora de cogitação, porque se tiver o ano que vem, vai ter que passar na Câmara de novo. Certinho? Só para dar uma pincelada. Só para mim. Com a palavra, José Américo Ribeiro. Até porque, assim, ó, ontem eu estava conversando, na hora que a gente tinha conversado, para mim conversar com o prefeito, e a gente conversa lá, eles abriram lá que ia ter essa questão desse projeto, e ela está muito em dúvida ainda, assim, ela não esclarece muito bem qual as pessoas que vai ser contemplada. Tem lugar que eles não vão pagar para determinados funcionários, outros já pagam, sabe? Então eles pegaram alguns lá, parecer de outros municípios, para poder estar adequando aqui, porque ainda é muito confuso a regra de rateio.
sabe? Então, isso aqui, o ano que vem, acredito, igual ele falou, que vai ter uma regulamentação para estar regulamentando, ficando de forma mais clara também, sabe? Então, acho que isso aqui nós temos que aprovar esse projeto, porque se é R$10 que sobrar para cada um, nós temos que estar aprovando. Se é 2.000, a gente tem que estar aprovando, porque é um resto de uma sobra para atingir os 70%. Então, isso aqui sim, nós votando a favor, não é que vai ter alguma conturbação contra a gente. Com a palavra, o vereador Osmar Couto. Eu queria aproveitar aqui o gancho no que o Pérez disse, que houve algumas especulações em relação a ter tido uma votação que não houve, de que a gente teria votado contra alguma coisa em relação à educação. Não houve nada nesse sentido, é a primeira votação que chegou até nós sobre essa questão da educação, é essa aqui agora. Então, eu não sei se essas pessoas são mal informadas ou mal intencionadas, mas de qualquer forma, eu quero deixar claro aqui que a primeira votação que tem essa aqui, que tem sobre essa questão da educação é essa, e eu como professor pode ter certeza, eu vou estar sempre zelando o bem-estar dos professores, não só dos professores, mas todos os funcionários públicos do município. Em relação a essa questão aqui também, do projeto 43, fica também aqui em aberto que os pagamentos seriam feitos aqui profissionais de funções de apoio técnico, administrativo e operacional. Isso também dá margem para interpretação. O que seria operacional? Então, você poderia incluir pessoas ou não pessoas. Então, a ideia seria de você especificar exatamente quais são as pessoas da educação. E aí, para separar isso, porque só as pessoas da educação que vão receber esse dinheiro. É isso? Com a palavra, o vereador Belchior. Isso aí é só para complementar a palavra do vereador Osmar. É o seguinte, na reunião passada que a gente tivemos com a diretora de escola, inclusive com a secretária de Educação, a gente já teve essa resposta. Esse orçamento aí simplesmente vai para os professores e para algum psicólogo que existe na área de educação. Só aqueles outros serventuários, aquelas outras pessoas que trabalham ali, segundo a lei daqui, a secretária passou para nós, eles não vão receber esse dinheiro. Isso que foi estipulado. Não, mas a ideia não é que suprima funcionários, não. Eu queria exatamente ter uma ideia clara de quem são os funcionários da educação. Porque eu também acho justo que os funcionários, além dos professores, dos psicólogos, também recebam. Os cantineiros, as pessoas que trabalham especificamente na educação. É isso que eu quero saber. Não é que eu sou contra ninguém, não. Recebeu, não. Eu quero que fique claro para mim saber o seguinte: você não incluir no orçamento pessoas que, além da educação, também recebam. Eu só quero deixar bem claro o seguinte: isso aí é o que estava na lei que foi passado também. Para mim, poderia ser pago para todo o pessoal que trabalha na área de educação. Mas o que estava escrito na lei na época era isso aí. E foi repassado para a gente. O conhecimento que eu tenho, eu quero falar para os senhores vereadores, que a secretária de Educação parece que quando nós teve aquela reunião, ela formou uma comissão. Então, eu acho que os vereadores, nessa situação, podem ficar despreocupados, porque nós, todo mundo aqui, a nossa preocupação justamente é para não ficar ninguém de fora. A preocupação, estou vendo a preocupação dos senhores, é para que todas as pessoas sejam incluídas. Só porque não vai ser todas, mas essa comissão, que foi criada pela secretária de Educação, que foi passada na reunião, que os senhores vereadores estavam presentes, essa comissão vai estar participando direto e indireto dessa rateamento. E agora, contra sobre o comentário do vereador Geraldo e do vereador Couto, eu quero comunicar à sociedade, eu como presidente dessa casa, que isso aí foi como se diz, pode ser perseguição, porque é o primeiro assunto que vem em relação à educação aqui. E outra coisa que eu quero divulgar para a sociedade, as nossas reuniões todas são gravadas. Aqueles que quiserem revê-la, pode estar procurando o controle interno da Câmara e falar: eu quero ver reunião tal, que está encaminhando para aquela pessoa, que ela possa assistir. Então está no site da Câmara, mas às vezes a pessoa tem dificuldade para olhar no site, pode estar procurando
as nossas funcionárias, que elas vão estar mandando aquela reunião para eles, porque isso aí não aconteceu, né? Não estou aqui para defender ninguém, mas estou aqui para fazer justiça. Não aconteceu, tá? Vou deixar claro para a sociedade, viu? Pode tirar isso da cabeça, porque eu tenho certeza que o vereador não vai contra o trabalhador. Isso aí é causa que, né, não tem condições de ser verdade. Então, está aí as reuniões toda gravada, toda transmitida. A partir do ano de 2022, a mesa diretora está tentando e está querendo assumir um compromisso com vocês, essa pandemia da tégua, para que nós possamos, que vocês acessem todas as reuniões em casa. Tá? Vai ter horário, vai ter uma organização melhor. Se Deus nos abençoar, que essa pandemia acabar. Viu? Pode ficar tranquilo, pessoal. Vocês da educação, pode ficar tranquilo. Aquele que falou isso, bote a mão na consciência. Nós estamos virando o ano de 2022, bote a mão na consciência e o joelho no chão. Porque você cometeu, vou dizer uma palavra grossa, um pecado muito grosso. Tá bom? Então vou... Só para completar. Vamos falar o vereador Geraldo Pérez. Sobre o que foi abordado anteriormente aqui pelo vereador Ferreira, o vereador Osmar e até o vereador José Américo, o jurídico do executivo, ao elaborar um projeto de lei, ele tem que se ater à questão da legalidade. Então, quando você vai elaborar um projeto, assim, eu vou encaminhar ele para a Câmara e digamos que a Câmara de repente aprove um projeto e que esse projeto venha a ser futuramente questionado na justiça pela sua legalidade, ou seja, sua constitucionalidade ou não. Então, ele para elaborar esse projeto, ele precisa de ter parâmetros. Então, nessa situação, o que ele usou como parâmetro? Para definir quais são os profissionais que serão contemplados com essa lei assim que for aprovado. Está aqui, conforme o inciso 2º do artigo 26 da Lei Federal 14.103/2020. Então, os profissionais a serem contemplados têm como parâmetro exatamente o que está mencionado aqui no artigo 2º. Então, né, só isso que eu gostaria de dizer para encerrar. Muito obrigado. Então, eu primeiramente eu vou fazer o requerimento, vou botar em votação o requerimento do vereador Geraldo em relação à modificação. Aí nessa situação, senhor presidente, eu já retiro o meu requerimento, porque eu não tinha conhecimento do que foi falado posteriormente. Aí eu retiro. Beleza. Então consegui seu retirada do seu requerimento, vereador. Então, coloque em votação. Quem tiver da primeira votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Américo Ribeiro. Eu peço dispensa de interstícios legais para passar para a segunda discussão e votação do projeto. Coloco o requerimento do vereador José Américo Ribeiro em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloca o projeto de lei número 043 em sua segunda discussão. Não havendo discussão em sua segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Envio o processo de lei para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e Assistência Social. Fica suspenso os trabalhos por alguns minutos. Deixa eu comunicar aos senhores vereadores que o presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, Redação, Claudinei Paulão, presidente, declarou que foi aprovado por 3 votos. Em relação ao projeto número
043 foi aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Foi aprovado por 8 votos. Por que 8 votos? O presidente não vota, mas também seria a favor. Então, eu quero esclarecer para os colegas professores, né, para que possa aguardar, porque vai ser feito o rateamento, que dependendo dessa casa legislativa pode contar conosco. E aproveitando e desejando a todos, né, meus colegas vereador, vereadora, e a todos os ouvintes que vão nos ouvir, um feliz 2022 e torcemos para que possamos ter um ano melhor, um ano sem pandemia, um ano sem doença, um ano sem perca de amigos, entes queridos nossos que a gente se perderam, né? Por causa disso aí a gente não teve condições, a Câmara, mas o Executivo não teve condições, nós vereadores, de empeitar o Papai Noel, preocupado justamente com a sociedade guimaranense. Fica aqui nossos agradecimentos, principalmente em nome da mesa diretora, o meu colega vereador Belchior e o Paulão. E em nome de Deus, declaro encerrado esta reunião. Um bom final de semana a todos e feliz 2022. Amém. Obrigado.